Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do ConaCast. Não é nem o podcast oficial, é o único, né? É o único. Do maior congresso da área de crédito e cobrança do Brasil. É simplesmente o único. Somos incopiáveis. Então pronto. Ô, Leandrão, e assim, além de sermos incopiáveis, né? Hoje também é um dia de recordes, né, cara? Porque eu acho que a gente é o 5º episódio num dia só, né? Vamos sair daqui mestres no agronegócio. Mestres no agronegócio, você é louco. Quem tá com a gente aí hoje, Leandro? Cara, é um tema que eu sou apaixonado desde quando eu comecei a entender mais. Você lembra da Andressa, né? Lembro A demais. Andressa é do ramo. E aí converso muito com ela. Gosto do que é essa promoção dessa empresa. Aqui é dobradinha, né? Igual nós dois, né? Ali é o Ricardo e o Roberto. Que ele já me autorizou a chamar ele de Beto já. Beto. Innovation e Índigo. Agora você calma. Nós estamos falando aí que ESG, né? Se você não sabe um pouquinho dessas 3 siglas, deveria saber. Eu não vou explicar aqui. Então você corre atrás do negócio aí. Mas principalmente o E do environment. Cuidado. E o S de social. Cuidado. E o G de governo. Eu tô falando assim de propósito para você correr atrás. Senhor nada, nem vou te chamar que você já é meu amigo. O Ricardo, que tá aqui representando a Innovation, e o Beto, a Índigo. O que a gente vai fazer para dar o bate-bola? Pode ser? Pode, demorou. Primeiro explicar o que é a Innovation, quem é a Innovation, e depois o Beto, a Índigo. Só para a gente começar o bate-papo aí, que é esse tema de sustentabilidade, né? Essa parte dos... Eu não ia falar agora não, mas eu vou falar biológicos, né? Os biológicos. Isso dá uma polêmicazinha, né, Leandrão? Você vai ver. Vou dar um exemplo, a gente tava aqui falando aqui nos bastidores, vou falar para vocês. Fala aí para nós, ô Ricardo, um pouco da Innovation e primeiro, bem-vindos, né, ao nosso podcast. Muito obrigado por participarem. Ter vocês aqui. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, bater esse papo. Falar da Innovation na realidade, vou sintetizar bastante, né? Nós somos uma empresa de prestação de serviço na área financeira. Nascemos há 24 anos, tivemos o privilégio de nascer com um dos grandes players do mercado. Aprendemos muito com o próprio mercado. O mercado foi uma escola que nos ensinou das necessidades, o que ele precisava, os clientes sinalizando qual eram as necessidades, nós reagindo às necessidades. E é um aprendizado muito grande que era a necessidade para entregar aquilo que os clientes almejavam, que é a terceirização com a famosa receita de redução de custo, que não é uma verdade absoluta, que nos obrigou a fazer um exercício que foi criar um braço dentro da Innovation, um braço de tecnologia, de plataformas, de sistemas que interagem com essas grandes plataformas de RPs que são normalmente engessadas, que são altamente custosas e onerosas em termos de desenvolvimento, e a área financeira dentro do core das companhias nunca foi a área que teve o maior respaldo, né? Então a gente entrava sempre na fila do custo-benefício, e o que isso veio trazer para nós aqui? Os nossos clientes tinham os problemas, sabiam exatamente o que tinha que ser feito, tem a solução, só não consegue implementar uma solução, e aí é que entra a Innovation. Então, ao longo desses anos, desses 24 anos, a Innovation vem fazendo esse tipo de cenário e vem criando parcerias de futuro. Acho que dá para sintetizar assim. Perfeito. Você viu que agora que eu fiquei olhando ele respondendo ali, olha o tanto que o cenário ficou propício pro Ricardo ali, ó. Olha lá, ó. Aí vai chamar Ricardo Cast. Ricardo Cast. Innovation Cast. Innovation Cast. A Innovation, que é patrocinador master e uma grande responsável por nós termos aqui o ConaCast, inclusive, né? Então agradecer aí demais. Muito obrigado, a Innovation, você, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Por essa, sim, comunicação é tudo, né? Então, no decorrer desse episódio, a gente vai falar muito, né, Beto?
Quando o Fernando fala, pô, é polêmico o termo biológico, por que será que é polêmico, né? Porque o desconhecido, muitas vezes, não é que nem traz medo, incomoda, né? E aí, a Índigo veio pra quê? Quem é a Índigo, Beto? Fala pra nós, conta ali. Bom dia, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui no ConaCast, né? Eu sou o Roberto, o pessoal me chama de Beto, né? É uma grande honra estar aqui presente nesse evento, no ConaCast, junto com a Innovation, que é uma grande parceira da Índigo aí nos últimos anos aqui no Brasil. E o que é a Índigo, né? Falar um pouquinho da Índigo. A Índigo é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, tá? É uma empresa multinacional, fundada em Boston, Estados Unidos, então tem uma raiz muito forte em tecnologia e inovação, né? Basicamente a gente tem as grandes universidades americanas ali de inovação. É uma empresa que foi criada em 2013, já presente em mais de 14 países do mundo aí, com um grande foco em tecnologia e desenvolvimento de produtos biológicos, de maneira a fomentar e proporcionar, né, ao produtor rural e à indústria uma sustentabilidade que seja rentável, né? Então é uma forma de trazer produtos biológicos que realmente vai proporcionar à cadeia do agronegócio uma maior rentabilidade, uma maior sustentabilidade e, consequentemente, uma real adesão e utilização do produtor rural. Tá? E aí, falando um pouquinho da Índigo, a Índigo também é uma empresa que possui atualmente o maior banco, ou um dos maiores bancos, a gente chama de micro-organismos endofíticos. O que são endofíticos? São aqueles que realmente entram na planta, né? Então, quando você trata a semente com um produto biológico e principalmente o endofítico, quer dizer que o micro-organismo ele adere e ele entra na planta, tá? De forma a perpetuar dentro da planta durante todo o ciclo produtivo e de crescimento daquela planta. Então, quando eu trato uma planta com biológico da Índigo, por exemplo, uma soja com nematicida de primeira linha, como é o nosso, isso aí perpetua durante o ciclo de vida da planta, de forma realmente a gerar um benefício palpável e rentável para o produtor rural. Então aí a Índigo é uma empresa que realmente está focada em como fornecer sustentabilidade para o produtor rural de forma rentável, como realmente proporcionar aí a todo mundo esse acesso de forma democrática ao biológico e ao produto de melhor qualidade de tecnologia hoje no mercado, tá bom? Eu até vou pegar o gancho aqui. Eu já acabava o podcast agora, porque Deus me livre. Aula, né? Muito conteúdo, só na apresentação. Vou puxar a orelha da Andressa, que eu tenho uma amiga que é uma grande conhecedora, ela é bióloga e faz esse marketing dos biológicos de fato pro mundo agro, né? Aí, Roberto, quando você fala da questão da rentabilidade, onde entra, aí eu acho que até os dois, né, lógico, pelo que você me falou também, Ricardo, mas onde entra a Índigo nesse processo do produtor na aquisição de crédito, sabe? Eu fiquei pensando assim, eu até vi uma palestra do pessoal do Serasa, que quando a gente fala de ESG, a gente tem ali alguns níveis, né, tem um range ali de pontuação, que entra na questão da sustentabilidade. Eu tô perguntando, não sei se né, mas aonde você entra com a Índigo para apoiar esse produtor nesse processo da aquisição de crédito, ou não tem nada a ver? Olha, atualmente a Índigo é uma empresa que tem um acesso ao mercado com produtos biológicos, né? Então a gente faz o acesso direto com a nossa equipe de campo, que está presente aí em todos os estados brasileiros, tá? Então a gente faz um acesso ao produtor rural de forma direta, né? Então procurando pequenos, médios e grandes produtores, tanto no canal direto quanto no canal indireto. E além dos nossos produtos biológicos, que é o nosso foco, né, de atendimento ao produtor rural, nós também temos uma solução de financiamento, que é o que a gente chama de Ag Finance, que por trás, né, da empresa tem um acesso ao mercado financeiro, de forma a financiar o nosso produto biológico e também parte do custeio do produtor rural. Tá? Além do biológico, outros produtos também. Isso, mas lembrando que a Índigo é uma empresa de sustentabilidade, né? Perfeito. Então a gente financia parte do custeio que seja, digamos assim, não sintético, né? Então a gente foca muito em produtos, né, baseados em sementes, fertilizantes, mas a parte aí da indústria química não faz parte do nosso pacote de financiamento, mas quando a gente pensa nesse
como ajudar o produtor rural, né? Como auxiliar no crédito? É feito um processo de crédito clássico do produtor rural, no qual ele tem que realmente garantir toda a isonomia, né, de SG, de, né, o que a gente chama de background check, que é análise prévia aí de trabalho escravo, IBAMA, Amazônia Legal, no qual a Innovation é nossa parceira também nessas avaliações. E uma vez validado todo o crédito numa esteira tradicional, né, de risco do produtor, é feito uma concessão de limite, no qual, né, a gente busca uma parceria com o produtor rural, de forma a ele adquirir o biológico, né, de primeira linha que a gente pode oferecer e também auxiliá-lo com parte do custeio que ele demanda, uma vez que o crédito realmente é sempre um ponto de dor muito relevante para o produtor rural de maneira geral no Brasil. Ô, Ricardo, e essa relação da Innovation? Vocês estão aqui, grandes patrocinadores do nosso evento, do Conacred. E como que é essa entrada da Innovation nesse processo também da aquisição de crédito? Qual que é o papel, qual que é a importância? Duas coisas, dois em um, né? A importância de você estar aqui nesse evento, né? Qual que é a importância desse evento para a Innovation, né? E como que é também com a Índigo para o produtor, aonde que você ajuda ele ou as empresas, né? Um pouco você explicou da Innovation, mas aonde que está essa relação sua para atender esses clientes? Legal, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, né? Por que a Innovation está aqui no Conacred? É um desafio para nós, foi um desafio estar aqui, mas também a realização de um sonho, né? A Innovation é uma empresa que teve o privilégio, como eu disse para vocês, de nascer com um grande cliente. Esse cliente é nosso cliente até hoje. Nós não temos 1000 clientes, nós temos alguns grandes clientes. Eu poderia te dizer que a nata do agronegócio tem relação com a Innovation e que, até em consideração a esses clientes e ao compromisso que a Innovation tem com a entrega daquilo que assume com os seus clientes, estar aqui é uma maneira de agradecer a esses clientes essa trajetória que a gente conseguiu trilhar juntos, né? Então essa talvez seria o motivo de estar aqui. Contribuição no processo do crédito, eu não sei se a palavra seria contribuição. O crédito ele é uma coisa que tem que ser levada muito a sério, é diferente, não existe contribuição, existe seriedade, existe avaliações de uma série de quesitos para você poder fazer uma venda saudável. A venda saudável é aquela que vai além do você faturar e entregar a mercadoria. Ela se concretiza quando você traz o recurso para dentro de casa. E ainda dentro de uma companhia que tem como um dos fundamentos fazer o custeio, financiar o produtor, onde você tem capital muitas vezes de investidores e de terceiros dentro disso, muito mais sério você tem que ser nesse momento de conceder o crédito. Então, a Innovation traz para essa relação toda uma expertise que ela desenvolveu ao longo desses anos, mas a essência da análise de crédito é a política da companhia, que a gente sentou lá e a 4 mãos a gente desenhou e estabeleceu. Então, o nosso maior papel é cumprir na íntegra aquilo que nós acordamos que é o melhor processo para aquele cenário, que é a concessão do crédito. Acho que é isso. Eu acho bacana, o Ricardo, ele tinha que trabalhar no RH, sabe? Verdade, o professor, né? Eu entendi. Não, mas olha só. Nem sou da área, entendi. Sabe? E uma coisa que você trouxe, Ricardo, que muito nos enobrece, estar aqui é como se é um sentimento de gratidão pelos clientes que nós temos. E isso é acima da média. Parabéns por isso. Obrigado. Parabéns. Eu tenho uma pergunta para vocês, como dúvida mesmo. A Índigo com essa pegada do biológico, a Innovation com essa parceria forte, principalmente para apoio da concessão. Mas existe algum momento em que, quando o produtor ele tem acesso ao crédito, ele daquele crédito que foi concedido, ele tem que cumprir, por exemplo, uma aquisição de biológico para sua safra?
nesse sentido? É uma dúvida mesmo. Então, ó, eu peguei lá R$1 milhão. Vamos arredondar para R$1 milhão. Ó, desse R$1 milhão, 20% do que você vai combater praga, enfim, você vai ter que usar só biológico. Os outros você pode usar sintéticos, enfim, de outros aspectos. Mas existe esse modelo, existe essa política? Olha, começando aqui um pouco da visão da Índigo, né? A Índigo é uma indústria de biológicos, né? Então, o nosso negócio é fazer a venda de biológicos, tá? Então, quando a gente pensa no mercado de biológicos, é um mercado que já é uma realidade há alguns anos. É um mercado que cresce a taxas de 2 dígitos há vários anos, 5 anos ou mais, na casa aí de 20% a 30% ao ano. São produtos que realmente funcionam. Então, quando o produtor ele migra ou ele faz o uso conjunto de um biológico com um químico / sintético, ele o faz porque funciona. Então, realmente, ele compra o biológico. Muitas vezes ele faz um teste lado a lado numa safra anterior e na seguinte ele passa a adotar o produto, porque o produto realmente funciona e aí tem todos os benefícios, né, de um produto ser biológico. Né? O impacto na natureza não é como um produto sintético, residualmente não fica resíduo no meio ambiente e traz uma performance que atende de maneira igual ou superior aos produtos de mercado atualmente. Então, quando a gente faz uma concessão de crédito, na verdade eu estou vendendo biológico para o produtor e aí eu também auxilio com parte do custeio dele. Então a venda não é uma venda, vou te dar R$1 milhão e vou te fazer comprar biológico. Na verdade eu te vendo biológico e analiso a viabilidade de custear parte adicional da sua lavoura. Ah, entendi. Então assim, é uma abordagem realmente de uma indústria que vende biológicos, no qual também tem uma ferramenta muito interessante de financiamento para ajudar, além do biológico, também parte do custeio do produtor. Tá? Mas o foco é sempre a venda de biológico, né? E aí a gente trabalha muito com a proposta de que a gente tem uma cesta de produtos completa para o produtor rural. Então, quando ele pensa em controle biológico, né, a Índigo atualmente é capaz de prover para ele toda a gama de controles que ele tem demanda no mercado atualmente. Então, assim, ele pode vir procurar a Índigo, que a gente vai atendê-lo de forma completa, no ambiente de biológicos, e também podemos auxiliá-lo com parte do custeio, que aí é onde entra muita parceria com a Innovation, né, nessa rigorosidade do crédito, da análise, porque no fundo o crédito é crédito, né? Crédito é crédito. Então, assim, além de produto, também tem o crédito que a gente concede, e aí de forma, após uma análise rigorosa, e faz um crédito clássico, vamos falar dessa maneira. Só reforçando, né, o que o Beto estava comentando, nesse viés fica bastante presente o lado do quanto parceira é a Índico nesse momento, porque eu estou te financiando e eu não estou te obrigando a comprar 100% do que eu estou te financiando do meu produto, eu estou te ajudando a você... E não é casado, né? E o custeio não necessariamente é químico, né? O cara pode, porque tem N outras coisas no custeio da lavoura. Então, o que o Beto está colocando é que essa parceria ela vai além. Então, se o cliente ele tem uma capacidade de crédito de R$1 milhão, e mesmo que ele tenha que consumir menos e ele precisar do custeio, a Índigo está lá. A nós cabe olhar a política, entender se ele se enquadra, se existem garantias, se está dentro do lastro, para preservar o crédito. Então a gente trabalha isso meio que a 4 mãos para entregar lá no final para o produtor um ganho, seja ele na relação, entregando produtos de qualidade, no nosso caso, fazendo uma avaliação justa e alinhada com a política e buscando atender tanto a necessidade do cliente quanto as premissas da companhia para vender o crédito, né? Entregar o crédito. Quando é interessante quando você fala, até a gente comentou no começo, né? Dessa, talvez, do não conhecimento ou de alguns produtores, ou nem sempre o produtor, mas um dono de um grande grupo, ou nenhum dos dois, aquele gerente ali daquela unidade produtiva, não acreditar no produto, né? E aí você fala, você respondeu, Fernando, é R$1 milhão, mas não é que você compra de mim, mas a rentabilidade em forma de dinheiro pode vir maior ou até também maior do que o sintético.
E como que você mostra isso para o produtor, dessa questão de aumentar a rentabilidade, a performance daquela produção? Você falou, lá no começo você deu o exemplo de fazer um lado a lado, né, e tudo mais, mas essa performance utilizando produtos da Índigo, né, que influencia inclusive na tomada de crédito, né? Claro. Se um hectare de soja vai dar, aqui a minha meta é 60 sacas por hectare aqui. Tá, se eu usar o seu produto, vai ser 60 ou mais. Mas e o sintético? Mas está entendendo? Eu estou querendo saber assim, esse índice de performance com a questão da sustentabilidade. Porque eu, na minha ignorância, já que a gente vai fazer um controle biológico, se a gente colocar primeiro preço, quanto sintético, quanto biológico. Sim. Mas nem é esse só o impacto, né? O impacto da cadeia mesmo, do ambiente. Porque você vai fazer, é o que o nome fala, né? É um controle biológico. Em pouco tempo isso aí vai aumentar. É 60, 62. Mas por quê? Porque agora é biológico. É assim ou como que funciona essa questão da análise de performance? Aí tem um produtor que está assistindo a gente ali, não conhecia vocês, não sabe o que é. Fala, cara, então, me explica aqui. Lógico que você não vai aprofundar, mas de maneira geral, como que ele vai aumentar essa performance? Consegue produzir mais, sendo mais sustentável? Olha, o biológico, ele é um produto que realmente performa, tá? Ele é um produto que tem muita tecnologia embarcada, tá? E aí, uma das grandes vantagens do biológico é que ele não precisa usar somente o biológico, né? O manejo 100% biológico pode ser viável muitas vezes, e é viável muitas vezes, mas consorciado também é extremamente viável na grande maioria das vezes. E aí quando você consorcia, né, um uso de biológicos com um uso de produtos aí sintéticos que já existem no mercado, ele traz uma performance melhor na condução e manejo da lavoura. Tá? Então assim, o uso de biológico e a adoção de biológico, ele vem na esteira da diminuição da eficiência do que existe hoje no mercado com relação a químicos. Então, com o passar do tempo, né, com o aumento das áreas contínuas, mudanças climáticas, tudo isso tem trazido mais desafios para o produtor rural. E aí, quando ele começa a visualizar que o tratamento que ele veio aplicando há muito tempo não necessariamente tem performado como performava no passado, ele também busca novas opções. Então, quando ele consorcia o uso desse biológico com o manejo de primeira linha, com mais tecnologia também de nutrição vegetal, tudo isso leva a ter uma maior produtividade. Tá? Então, assim, esse é uma tendência, na verdade, uma realidade que já se impõe no mercado. Quando você compara o segmento de biológicos com o de chamar de químicos sintéticos, o biológico cresce muito mais do que o outro setor. Uma prova de que a gente tende a ter um ponto no qual o biológico cresce continuamente mais do que a indústria tradicional, vamos falar dessa maneira, e cresce porque tem mostrado performance. Senão o produtor rural não faria uso do produto. Tá? Perfeito. Então assim, ele só cresce porque ele funciona. Senão ele não teria esse crescimento assim, acima de 20%, 30% nos últimos 5 anos, e crescendo assim de forma consistente, e que a gente vislumbra que vai ser muito mais ainda para os próximos anos de forma assim ininterrupta. Deixa eu só fazer uma colocação, né? Apesar de eu estar nesse mercado há muito tempo e estar aqui em São Paulo, eu acompanho de perto o agro lá no campo, né? Lá no produtor, lá na cooperativa, lá na revenda. Se a gente olhar para o passado e a gente falasse da figura do produtor, a gente logo imaginava um caipira sentado com um cigarro de corda. E na realidade isso já não é mais assim há muito tempo, né? Eles vêm se profissionalizando cada vez mais, ano a ano, recorde disso, recorde daquilo, mas ainda existe uma característica lá daquele produtor lá de trás, que ainda está em extinção, mas que ainda está no viés, que é o São Tomé, né? Só acredito vendo. Então, é muito daquilo que você colocou no começo, né? Ele experimenta num pedacinho. Faz uma geração de demanda ali, né? Safra subsequente eu venho fazendo isso de maneira progressiva. Então, eu acho que é muito disso.
E eu digo que está em extinção e em transição, porque esses produtores que nós estamos falando, eles eram produtores porque os avós eram, os pais eram, os tios eram. Hoje, a geração que está entrando e assumindo são os filhos desses caras que foram estudar lá fora, que foram buscar conhecimento, que interagem, que senta aqui para entender o que é, que vem questionar como é que funciona, por que biológico ou por que não. Então existe todo esse lado do ver para crer, e aí a hora que ele consegue acreditar que ele tem a credibilidade, ele fideliza. Bom, é notório que a gente tem aí vários movimentos voltados para o meio ambiente, né? Temos as COPs, temos aí o G20, né? É um movimento mundial. Hoje, nós temos clientes também da área de transporte e que tem o TRR, né? E aí, eles têm pautado muito, porque o consumo do diesel S500, ele está sendo cada vez extinto, e hoje, dependendo da marca do teu caminhão, se você for pego consumindo esse diesel, você pode ser multado, teu caminhão pode ser apreendido e tal. E aí tem sempre o incentivo do consumo do S10. Pode, eu não sei, eu acredito que sim, mas eu quero jogar para vocês especialistas. Em algum momento, não sei se já tem alguma iniciativa de políticas públicas quanto a essa iniciativa, de que o sintético ele vai ser realmente extinto e toda a lavoura vai ser voltada somente para o biológico. Vocês acreditam que esse movimento pode acontecer? Você diz com relação aos insumos aplicados na lavoura? Isso. Olha, sim, é possível, tá? Mas aqui é muito importante sempre, né, ressaltar que a tecnologia está sempre em evolução, né? Então, os biológicos, sim, existe a possibilidade que seja manejado somente com produtos biológicos, como, digamos, seria hoje um manejo orgânico, certo? No manejo orgânico, ele Sim. é basicamente um manejo baseado em produtos biológicos sustentáveis, mas quando extrapola-se para grandes escalas, sempre tem maiores desafios, tá? Então, acreditamos que é possível? Sim, acho que é possível. A tecnologia evolui muito, né? Nanotecnologia, tecnologia de dados, né? A ciência embarcada cada vez maior. Quando você pensa que, né, o foco da Índigo são endofíticos, que são bactérias, micro-organismos que entram na planta, né? Então, uma vez que ela entrou na planta, a carga de bactérias boas está lá dentro. Então, quando de repente uma lagarta, né, tem o contato com a folha, que ela mastiga, ela, né, é eliminada. Então, sim, é possível. Estamos nesse momento? Ainda não. Mas eu tenho certeza que ele vai chegar conforme desenvolvemos maiores e melhores tecnologias. Isso, sim, cada vez fica mais próximo de ser uma realidade, né? Então, vide ao tanto de empresas de tecnologia que tem, de bioinsumos, né? Esse mercado cresce cada vez mais, né? A Índigo é uma empresa ainda jovem, mas que já tem uma relevância muito importante no mercado global aí com biotecnologia, né? Então, assim, sim, é possível, né? Quando será, não sabemos exatamente, mas acho que não tarda demais a chegar no momento de que o manejo possa ser em grande parte biológico, em alguns locais 100% biológicos, em alguns locais consorciados com outros manejos. E aproveitando, quando chegar, não sabemos, e para o futuro? O que vocês têm visualizado aí em termos de tecnologia e inovação para o aspecto tanto de concessão, aspecto de biológicos, enfim? O que tem pela frente agora? O que nos espera? O que nos espera? Algo mais tangível aí? Na área da Innovation, hoje, aqui, lá fora, todo mundo falando de inteligência artificial e a análise vindo de outra forma, Big Data. Você está preparado, Ricardo? Como é que é esse negócio? Preparadíssimo, né? Isso aí, adorei! Na realidade, você falou, se fala muito em inteligência artificial, mas hoje se pratica pouco, né? Nós estamos prontos para isso. Carregar esse nome Innovation é um desafio, porque Innovation, quando nós falamos em Innovation há 24 anos atrás, se eu olhar hoje e te falar o que era, você vai dar risada, né? Hoje não é mais, todo mundo faz, né? Mas você sustentar a Innovation é uma coisa que é constante, é um DNA que você vai na busca. Então, sempre que existir alguma coisa disponível no mercado, nós vamos estar ali olhando para isso.
O que a gente faz, o privilégio que a gente tem é de ter no hall dos nossos clientes uma gama gigantesca, profissionais de altíssimo gabarito, que compartilham seus conhecimentos conosco. Então nada do que a gente entrega é mérito nosso, né? É o mercado que está necessitando, está carente, está precisando daquilo. Eu só viabilizo aquilo ali. E claro, né, você vai aprendendo com o tempo a introduzir coisas diferenciais, né? Então, por exemplo, hoje a tecnologia te permite fazer tantas coisas que às vezes as pessoas se perdem no meio de tanta informação sem saber como usá-la, né? A gente tem uma simples, eu vou dar só um exemplo aqui que está alinhado com o produto, né? A gente tem a leitura desses arquivos XML todos, né? Então eu sei o que cada produtor consumiu. E essas notas existem há quanto tempo, né? Eu consigo então hoje olhar para trás e falar assim, poxa, ó, o produtor Seu João lá, historicamente ele usa esses produtos. Aí eu tenho um rating desses produtos, né? Eu qualifico esses produtos. E aí eu vou te dizer qual que é o nível de tecnologia empreendida naquela lavoura que nós estamos falando ali do Seu João. Então, isso no crédito é uma métrica que está sendo utilizada. Então, são coisas nessa linha e a IA está aí para facilitar e para trazer, além de tudo, velocidade, porque o crédito ainda é, hoje, um processo que é lento, porque nós estamos falando de muitas informações, de você imputar dados, você analisar dados, cruzar informações, e a hora que você automatiza isso tudo, você consegue fazer isso de maneira simultânea, né? Então, acho que a grande contribuição nossa para esse processo está nesse desafio. Nós estamos já preparando, já estamos soltando isso daí para o mercado como um todo. Innovation. Informação é tudo, né? Futuro do biológico. Me conta, me dá uma notícia boa. Eu já gosto, mas melhor ainda o meu dia. O que vocês estão visualizando? Que você já deve saber. O negócio vem lá de Boston, lá de Harvard. Né? Tudo que a gente vai fazer, vou ver de Harvard, lá de Boston. O que é? No futuro nos aguarda o quê? Olha, para o futuro, né, o que eu posso já compartilhar de antemão é que a Índigo tem cada vez mais lançamentos já em preparação para chegar ao Brasil, tá? Então, quando ele fala lançamentos, uma linha completa, vou chamar de biocontroles aí, né? Então, é tanto controles de bioinseticidas, biofungicidas, bionematicidas, bioestimulantes, né? Então, realmente é uma gama completa de biocontroles, né? Muitos lançamentos aí no nosso pipeline de inovação aí nos próximos anos, utilizando, né, o termo em inglês para definir o que vem de lançamento, tá? Também muito foco em sustentabilidade para o futuro, né? Então, cada vez mais buscar uma agricultura e parceiros e produtores com um foco e um viés cada vez mais, né, alicerçados em sustentabilidade. Então, né, é uma combinação de produtos e portfólios que a gente tem realmente trabalhado para trazer para o Brasil de forma a garantir um acesso a uma tecnologia de biológicos de altíssima performance, né? Então, uma coisa que é fato é, produtos índicos são altamente performáticos, né? Ele performa de uma maneira assim indiscutível, né? Tem muita ciência embarcada por trás, muita tecnologia, muito desenvolvimento que foi feito aí ao longo dos anos para chegar nesse nível de qualidade de um produto biológico, tá bom? Perfeito. E junto com o biológico também tem, né, nossa ferramenta de crédito, que é uma parte do negócio, no qual tem a IA embarcada, um processo cada vez mais ágil, né, com mais acesso a informações do produtor rural, com melhores informações, de forma a garantir realmente um financiamento saudável e sustentável, porque o que a gente mais quer é que o produtor rural perpetue, né? Ele é o nosso grande parceiro, né, o nosso grande cliente. Então a ideia é que tenha realmente um uso compartilhado de produtos biológicos com um manejo de altíssima qualidade, de forma que ele tenha uma produção excelente e aí realmente ganhe dinheiro, né, e perpetue o negócio de forma eterna. Fala ali, redes sociais ou contato Índigo, onde eles te encontram?
A Índigo é Índigo Agricultura, né? Então www.indigoag.com.br, tá? Temos aí presença em todos os estados brasileiros e qualquer informação procura no nosso website Índigo Agricultura, que vai ter lá toda a explicação, acesso, contato para os nossos produtos. Obrigado. Ricardo, contatos da Innovation, por gentileza, lá para a turma. Vamos lá, pessoal. É o www.innovationbusiness.net. Ali vocês vão ter o portfólio de produtos, de serviços que a gente tem, a parte de tecnologia, sistemas, e nós vamos estar sempre pronto e aberto para poder ouvir e fazer novas parcerias de sucesso e duradouras. É isso aí. Sensacional. Cadê o diploma? Obrigado. Mestre. Obrigado, A gente vai Beto. dar aula de ESG agora. Já era. Eu vou. Obrigado, Ricardo. Eu era mestre Obrigado, até o Beto. último episódio, já sou doutor agora. Se gostou, dá um like, já segue aqui essa turma, beleza? ConaCast, aguarde os próximos episódios. Tamo Tchau! junto, valeu! Obrigado.